Bom dia a todos. Então, retomando aí as nossas aulas, agora que vocês aplicaram os questionários nas escolas, nos bairros, onde foi possível, né, por causa da greve das escolas públicas, vocês vão pegar esses dados agora e vão jogar eles no Excel, porque afinal de contas, o nosso objetivo é tratar os dados obtidos nessa pesquisa. Então, essa pesquisa que vocês estão realizando, vocês vão pegar esses valores, jogar no Excel e nós vamos fazer um tratamento estatístico para ele. Porque os dados, eles por si só, eles não dizem muita coisa. A gente precisa de extrair a informação dele. Para isso, nós vamos organizar ele na forma de tabela, na forma de gráficos. E nós vamos fazer um tratamento estatístico também para nós podermos confeccionar o artigo que seria o objetivo da pesquisa em ensino de química, de forma que uma pessoa que leia o trabalho consiga extrair as informações relativas à pesquisa que foi realizada. E até mesmo para vocês poderem discutir lá nos seus resultados e concluir todo o trabalho desempenhado. Então, para nós tratarmos os dados, nós vamos começar a fazer uma análise estatística, tanto quantitativa quanto qualitativa, dos dados experimentais. Então, a primeira aula é Estatística Descritiva 1. Então, na Estatística Descritiva 1, nós vamos aprender primeiramente o que é uma variável. Então, a variável é uma característica, propriedade ou atributo de uma unidade da população ou material a ser analisado. No nosso caso, nós utilizamos não a população inteira, porque não é viável. Então, nós fizemos uma amostragem, seja uma turma de um colégio, seja uma instituição de ensino, seja um bairro. Então, é feita uma amostragem e, a partir dessa amostragem, nós vamos tratar esses dados. Então, quais são os tipos de variáveis? As variáveis, elas podem ser qualitativas ou categóricas, conforme nós observamos aqui, quando os possíveis valores assumem atributos ou qualidades. Por exemplo, sexo, masculino ou feminino, cor, as diversas cores, escolaridade, doença. Então, são atributos de qualidade. Por exemplo, a qualidade, a condição do ar, boa, ruim, ótima. Condição da água, da mesma forma. E nós temos também as variáveis quantitativas ou de medidas, porque são originárias de instrumentos de medição. Por exemplo, a altura, qual que é a altura da população, qual que é o peso da população, qual que é o pH de uma amostra. Então, são valores oriundos de um instrumento de medição. Também, nós podemos dividir as variáveis quantitativas da seguinte forma, enquanto ordinais e nominais. Então, as ordinais é quando o atributo tem uma ordem natural. Por exemplo, classe social, nós temos classe A, B, C, D, E. A condição do ar, nós temos a condição do ar ruim, boa, muito boa, ótima. Escolaridade, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Então, são quando essas qualidades ela apresentam uma ordenação. Já as nominais é quando não tem ordem. Por exemplo, sexo masculino ou feminino, quem vem primeiro? Então, na verdade, os dois estão no mesmo nível, da mesma forma que a raça. Não tem aquela que vem primeiro ou segundo. Então, as nominais é quando não tem uma ordenação. Já as variáveis quantitativas, nós vamos dividir elas entre as discretas e as contínuas, sendo que essas variáveis quantitativas são as que nós mais utilizamos no laboratório de química. Mas enquanto pesquisadores do ensino de química, nós vamos trabalhar com todas elas. Então, essas variáveis quantitativas são aquelas discretas quando nós temos apenas números inteiros. Por exemplo, números de filhos. Então, você não vai ter 4,5 filhos, 4,3 filhos. 4 filhos ou 5 filhos. Número de amostras, você vai ter 2 amostras, 3 amostras, a mais 4,7 amostras. Então, são números inteiros. Já as contínuas são os números fracionados, são aqueles que apresentam casa decimal. Por exemplo, o peso. O peso é 85,7, por exemplo, 85,8.
Então, são valores que são contínuos. E a quantidade de casa decimal vai ser relativa à qualidade ou à precisão do instrumento de medição dessa variável. Então, aqui um quadro resumo, onde nós temos as variáveis que podem ser qualitativas, sendo delas nominal ou ordinal, e quantitativa, discreta ou contínua. Então, por exemplo, nós podemos apresentar os dados oriundos da pesquisa na forma de tabelas. Então, coloquei aqui um exemplo para vocês, uma tabela que é a quantidade de produtos devolvidos. Então, imaginemos uma indústria que recebe matérias-primas, e essa matéria-prima, quando chega na indústria, primeiramente é feita uma análise para saber qual que é a qualidade. A partir dessa qualidade, esse material pode ser devolvido ou pode ser recebido. Então, por exemplo, aqui no mês de janeiro foram devolvidas 16 cargas, enquanto que no mês de fevereiro foram devolvidas 12 cargas. Então, no total, 28 cargas. É uma forma que facilita bastante a organização e a visualização dos dados obtidos. Sendo que, quando nós temos uma quantidade maior de dados, às vezes é interessante colocar a frequência relativa. Então, a frequência relativa, como observamos, são os dados da frequência, só que agora em quantidades percentuais, a fim de comparar uns dados com outros. Então, por exemplo, nós temos aqui na tabela, vocês estão visualizando o número de nascimentos segundo o sexo. Então, em uma determinada cidade, nasceram 10 do sexo masculino e 8 do sexo feminino, e o percentual. Ok? Então, primeira parte, apresentação de tabelas. Uma outra forma que nós temos é a apresentação de gráficos. Então, por exemplo, nós temos o gráfico de pizza. O gráfico de pizza ele é utilizado quando nós queremos representar uma pequena quantidade de variáveis qualitativas. Porque se forem muitas variáveis qualitativas, o gráfico, a imagem vai estar tão carregada que a gente não consegue retirar muitas conclusões. Então aí nós temos, por exemplo, na figura 1.1, a fonte de emissão de monóxido de carbono, isso na região metropolitana de São Paulo. Então nós temos aí a quantidade referente a gasolina, álcool e diesel. Então, quando apresenta muitas variáveis qualitativas ou quantitativas, ao invés de utilizar o gráfico de pizza, nós preferimos o gráfico de barras, como esse, onde nós apresentamos vários dados de variáveis distintas. Por exemplo, aqui nós temos a causa de intoxicação humana segundo o fator determinante. Então, nós temos aí, por exemplo, acidente, abuso, suicídio profissional, outras e ignorada. Outro tipo de gráfico também que pode ser apresentado e utilizado para o tratamento dos dados é o histograma. O histograma ele nos dá uma informação interessante quando nós temos uma quantidade de dados oriundos e que mostra como se fosse uma gaussiana, conforme nós observamos aqui no gráfico. Por exemplo, aqui, se eu tenho o peso de recém-nascidos, nós temos os valores médios, que são os valores que têm maior frequência, e os outros valores têm uma frequência menor, por isso que apresentam em menor quantidades aqui no gráfico. Dessa forma, a gente consegue avaliar de melhor forma quais são as quantidades dos valores extremos, tanto dos valores superiores quanto dos valores inferiores, e principalmente da frequência do valor médio. O gráfico de linhas, também que é bastante utilizado, uma outra opção para representar os dados. Por exemplo, a evolução dos casos de dengue, isso na cidade de Presidente Prudente e na cidade de São Carlos, ambos em São Paulo. Então, nós observamos aqui que Presidente Prudente ele inicia com uma quantidade de casos superior, mas que com o tempo reduz, enquanto que São Carlos ele inicia com uma quantidade inferior e ao longo do tempo ele aumenta. Então, o gráfico de linha é um gráfico que demonstra principalmente o fator histórico, o fator cronológico, quando nos dá essa informação de datas e a evolução
de determinadas, de produção, de caso de doença e de diversos outros fatores a serem analisados. Análise exploratória de dados, estatística descritiva 3, então nós temos as medidas de centralidade e medidas de posição. Então, quando eu tenho um grupo de dados que é muito grande, uma forma que eu tenho de avaliar esses dados, de organizar eles para eu poder discutir, é fazendo um tratamento estatístico. Então, as medidas que nós temos de centralidades são duas especialmente. Dentre elas, a mais utilizada é a média aritmética. Eu acredito que todos vocês já utilizaram em várias outras disciplinas, em vários outros momentos, a média aritmética. Então, para se calcular a média aritmética, nós temos aqui a fórmula geral, onde ela é representada com a letra X, com uma barra em cima, onde nós temos a somatória de todos os termos, iniciando do primeiro termo até o último termo, dividido pelo número de observações, que é a quantidade de termos que tinha essa amostra. Por exemplo, aqui nós temos os valores em gramas referentes ao peso de recém-nascidos de uma pequena cidade em um dia específico. Então, nasceu uma criança com 2.500 gramas, 2.350 gramas, 3.400 gramas, 3.280 gramas, 2.650 gramas, 4.010 gramas e 2.910 gramas. Então, para nós calcularmos a média, basta nós somarmos todos os termos e dividirmos pelo número de observação, que é 7. Então, nós temos a média aritmética. Mas a média aritmética, ela nem sempre apresenta de forma adequada uma medida de centralidade. Às vezes, ela pode ser deslocada para valores superiores ou inferiores. Por exemplo, aqui, vamos imaginar esse conjunto de dados. Em uma pesquisa sobre salário de professores de química, observamos os seguintes valores. Então, nós temos os salários de R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.800, R$ 2.500, R$ 2.700, R$ 3.200 e R$ 15.000. Bom, se nós fizermos a média aritmética, nós vamos ter 3.914. Mas esse é um valor que realmente representa a média dos dados, ou um valor central dos dados? Nós vamos verificar que o primeiro dado é 1.000, o segundo é 1.200, terceiro 1.800, quarto 2.500, 2.700 e 3.200. Então, essa média, a gente percebe que ela está bem deslocada para valores superiores. Então, ela não é uma medida de centralidade adequada para esse conjunto de dados. Então, uma sugestão é o uso da mediana. Então, a mediana também é um artifício para você determinar a centralidade dos seus dados, sendo que, nesse caso, você divide os seus valores. Eu tenho 3 valores abaixo, 3 valores acima e a mediana é o valor central, que no caso seria 2.500. Então, quando eu observo nesse gráfico, fica bem claro essa medida de centralidade. Então, aqui em azul nós temos os dados, em vermelho a média. Então, veja que a média ela é inferior apenas ao primeiro dado e ela está acima de todos os outros. Então, ela não é uma medida de centralidade adequada, porque esse valor aqui ele é tão alto comparado com os outros que ele deslocou a média para valores superiores. Já a mediana não, ele já dá um valor exatamente no centro, onde eu tenho 3 dados abaixo e 3 dados acima. E como calcular a mediana? Então, a mediana ela pode ser calculada a partir dessa fórmula simples. É claro que a fórmula ela vai depender se o conjunto de dados for ímpar ou se for par. Se for ímpar, nós vamos usar essa fórmula. Se for par, nós usaremos essa outra fórmula. Então, vamos nos exemplos. O exemplo é muito mais fácil do que essa fórmula. Quando a gente observa, a gente acaba assustando um pouco, né? Então, aqui no exemplo, nós temos... Por exemplo, nesse caso, nós temos uma quantidade de dados que é um número ímpar. Se é número ímpar, nós vamos usar aquela primeira fórmula. Então, sendo um número ímpar, primeiramente nós vamos ordenar esses dados,
Ordenar significa o quê? Colocar eles em ordem crescente. Então, aqui tem uma distribuição que está dispersa. Aqui eu coloco ele em ordem crescente. Coloquei em ordem crescente, então vou calcular a mediana. Mediana vai ser o quê? O termo que vai ser igual a n, que é o número de observações, mais 1 divididos por 2. Qual que é o número de observações? 7. No caso ímpar, usa essa fórmula. 7 mais 1 dividido por 2, 4. Então, vai ser o quarto termo. Aí eu venho aqui, 1, 2, 3, quarto. Quarto termo, então a mediana vai ser 29. Ou seja, 3 valores inferiores e 3 valores superiores. Ou seja, exatamente o meio do meu dado central. Já quando o meu conjunto de dados é par, então nós vamos ter não apenas um número central, mas 2 números centrais. Então, por isso, o que nós vamos fazer? Primeiro, ordenar eles. Em seguida, vamos jogar nessa outra fórmula, onde eu tenho que x vai ser igual a n, que é o número de observações dividido por 2. Então, n é 6. 6 divididos por 2 é igual a 3. Então, o primeiro número é 3. O primeiro termo é 3. Em seguida, eu pego n dividido por 2 mais 1. Então, no caso aqui, nós vamos observar que o meu número vai ser 6, tá? 6 dividido por 2, 3, mais 1, 4. Então, vai ser o terceiro termo mais o quarto termo. Ou seja, os 2 termos centrais, somo e faço a média, por isso dividido por 2. E eu tenho que o meu número vai ser 23,5. Muito fácil, né? Calcular a mediana. Então, agora vamos passar por uma outra análise estatística, que são as medidas de dispersão. Porque mesmo você obtendo valores centrais, ele não é o suficiente para mim avaliar os meus dados. Então, nós temos aqui, por exemplo, um problema. Uma empresa farmacêutica realiza um teste com 2 medicamentos. Então, nós temos o medicamento A e B. Qual o medicamento melhor? Qual o medicamento que tem uma resposta mais homogênea no organismo? Então, isso nós vamos avaliar. Então, para essa finalidade, foi selecionado um grupo de 14 pessoas, sendo 7 tomaram o medicamento A e as outras 7 tomaram o medicamento B. E o tempo de reação no organismo para cada indivíduo foi medido a partir de uma análise, por exemplo, com HPLC, retira o sangue e verifica a quantidade desse princípio ativo no sangue. E nós temos aí o tempo de reação, o tempo que esse medicamento foi disponibilizado ao organismo. Então, o medicamento A, nós temos os dados, que são 15, 61, 48, 16, 72, 17, 18. A média, 35. Já o medicamento B, 35, 35, 36, 34, 33, 35 e 37. A média também, 35. Então, se nós avaliarmos apenas a média, os dois medicamentos são iguais? Não, não são iguais. Vamos avaliar aqui os dados. No primeiro momento, sem fazer nenhuma análise estatística, olhando os dois conjuntos, qual medicamento que é melhor? Qual medicamento que é mais homogêneo? Com toda certeza, vai ser o medicamento B. Olha os dados do medicamento B, ó. São bem próximos um do outro, enquanto que o A tem uma dispersão muito grande. Então, as medidas de dispersão vai fazer com que a gente consiga avaliar o quanto esses valores estão diferentes da média, o quanto que eles dispersam, qual que é a amplitude desses dados. Então, nesse gráfico, nós podemos perceber que o medicamento A, olha que oscilação que nós temos, enquanto de reação. Já o medicamento B, não, ele está bem próximo da média, olha com uma oscilação muito pequena. Então, fica muito nítido que o medicamento B, ele tem uma homogeneidade muito maior. Agora, nós precisamos de expressar isso numericamente, que são as medidas de dispersão. Então, a primeira medida de dispersão que nós temos é a amplitude total. Para calcular a amplitude total, nós vamos pegar aqui, ó, o valor maior e o valor menor, subtrair o valor menor do maior e obtemos 57. Já no medicamento B, o maior é 37, menos o menor, 4. Então, a amplitude do medicamento A é muito maior.
fazendo com que ele tenha uma dispersão maior. Mas essa avaliação com amplitude, ela vai avaliar apenas o maior e o menor. Mas a gente precisa também de saber dos dados intermediários, como é que eles estão, como é que eles se distribuem. Então, com isso, nós vamos analisar estatisticamente esse material, obtendo uma outra variável, que é uma outra medida de dispersão, que nós conhecemos bastante, como a variância e o desvio padrão. Então, para isso, nós vamos, primeiramente, fazer uma relação entre esses dados, comparando o desvio deles. O desvio em função de quem? Da média. Por exemplo, eu pego meu primeiro dado, subtraio da média e determino qual que é a dispersão. Então, para nós determinarmos essas medidas de dispersão, eu vou avaliar quais são as dispersões de cada um dos dados em função da média, sendo que a somatória das dispersões tem que ser zero. Por exemplo, aqui nós temos o medicamento A, o primeiro valor é 15, menos a média, que é 35, obtemos menos 20. 61 menos a média, que é 35, 26. E assim nós obtemos o conjunto de dados do medicamento A, sendo que temos uma dispersão grande e a somatória vai ser zero, porque uma dispersão negativa compensa uma positiva. E aí nós temos, no final das contas, a média, que é a somatória de todos dividido pelo número de observação. Já no medicamento B, nós também fazemos isso. O primeiro termo é 35 menos a média, 0. Segundo, 35 menos a média, que é 35 também, 0. E observamos que a dispersão ela é bem inferior. E também a somatória, por consequência, será 0. Então, a variância, que é uma medida para se avaliar o quanto que esse valor está variando no seu conjunto de dados, nós vamos usar essa seguinte fórmula. Para, nesse caso apresentado, nós temos a variância populacional. Ou seja, toda a população. Não é o nosso foco, a gente não vai fazer uma avaliação de todos os estudantes de Química do segundo ano do Brasil. Dá muito trabalho. Então a gente pega uma amostragem, ou da cidade de Gurupi, ou da cidade de Palmas, Porto Nacional. Então realmente é muito aluno, então a gente faz só uma amostragem. Então no caso de população eu uso essa fórmula, que vai ser a somatória das dispersões, que é o termo menos a média. A média, para nós diferenciarmos, essa aqui é a média populacional. Então só substituímos a letra x pela letra mi. Tá? Então nós obtemos aqui o valor de sigma ao quadrado, que é a variância, tá? Então esse sigma ao quadrado, aliás, aqui é o valor do desvio padrão, se a gente tira o quadrado, a gente tem a variância que a gente chama de x. E utilizando esta fórmula. No nosso caso, nós vamos trabalhar com a variância amostral. Esse é o nosso foco principal, que a gente vai trabalhar só com amostras. Então nós temos aqui que a variância vai ser o x, que é igual ao S ao quadrado. Esse S ao quadrado é o desvio padrão. Vou falar disso daqui um pouquinho para vocês. Que vai ser igual à somatória desses desvios em função da média, só que a somatória ao quadrado, porque eu já mostrei para vocês que a somatória dos desvios vai ser 0. Mas nós vamos fazer agora a somatória dele ao quadrado, dividindo por n, que é o número de observação, menos 1. Então, essa é a diferença da variância populacional e da variância amostral. A variância amostral é n menos 1. E nós vamos observar isso também quando nós formos fazer as contas lá na calculadora, que eu vou mostrar posteriormente para vocês. E aqui a fórmula da média aritmética, conforme também eu mostrei anteriormente. Aqui nós temos, por exemplo, calculando a variância amostral, porque as medicações é só uma amostra, para o medicamento A. Então vai ser a dispersão, que é 15 menos 35, do primeiro valor, elevado ao quadrado, mais o segundo termo, que é 61, menos a média, que é 35, elevado ao quadrado, e assim eu faço para todos, dividido por 7, que é o número de observação, menos 1. Nós vamos ter 610 para o medicamento A. Já o medicamento B, fazendo essa mesma conta, nós obtemos 1,66. Então, olha o quanto que
a variância é bem inferior comparando os dois dados. Então, nós temos a variância para os dados agrupados. Aqui é uma fórmula completa daquilo que eu apresentei para vocês para a população e o nosso caso aqui para a amostra, que vai ser a somatória do desvio de cada termo ao quadrado divididos por NA-1. Então, resumidamente, as fórmulas para a população e as fórmulas para a amostra. Então, algumas conclusões relativas à variância. A variância tem um valor que é sempre positivo. Se deu negativo, tem alguma conta feita de forma equivocada. Porque todo número elevado ao quadrado vai ser positivo. Por exemplo, menos 2 ao quadrado vai ficar menos 2 vezes menos 2. O menos com menos é mais, então ficaremos com 4. Então, por isso que sempre tem que ser positivo. Quando todos os elementos da série são iguais, a variância é igual a zero. É lógico. Se as amostragens, toda amostragem tem valor igual, por exemplo, 35, 35, 35, 35, 35, quando eu vou fazer a variância é zero, porque não tem variação, são todos iguais. O valor da variância é uma medida em escala diferente dos dados. E é bem diferente, porque quando a gente volta aqui para trás, olha a variância do medicamento A e olha a variância do medicamento B. E olha que a média é 35 e a resposta é 610. Então, uma medida proporcionalmente muito maior e a outra muito menor. Então, a variância ela apresenta uma escala diferente. Então, para compensar essa escala de diferença que a variância tem, nós vamos utilizar, ao invés do valor de variância, o valor do desvio padrão. E olha que o desvio padrão vocês devem conhecer bastante. Todo artigo científico você vai encontrar lá um dado mais ou menos desvio padrão. Porque ele é muito utilizado. Porque o desvio padrão ele faz com que aquele dado da variância, que era em outra escala muito diferente, se torne proporcional aos dados que você obtém. Basta o quê? Pegar aquele valor da variância, que é o sigma ao quadrado para a população, ou o S ao quadrado para a amostra, faz a raiz dele. Então, tirou a raiz, 610. Tirando a raiz, vai dar 24. E aquele outro número que é 1,66. Tirando a raiz, dá 1,29. Então, aqui nós temos os dados do desvio padrão. Por isso que o desvio padrão ele é bem mais utilizado que a própria variância. Então, aqui nós temos um quadro resumo, onde nós podemos apresentar essa análise estatística básica, porque a análise estatística ela envolve diversas outras contas. Aqui é uma análise básica, tá? É onde nós temos a média, a mediana e desvio padrão. Mas, além disso, quando você tem um conjunto de dados grandes, você pode fazer testes de regressão, o teste de ANOVA, o teste de Tukey, você pode tratar ele de diversas outras formas. Aqui é apenas uma forma básica que nós vamos utilizar aí para esse nosso artigo. Por exemplo, então nós temos aqui um exercício que, na tabela abaixo, nós temos as vazões médias do reservatório Salto Carlos Botelho, em São Paulo. Então nós temos a vazão aí em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ou seja, ao longo do ano. Eu tenho meus dados e a partir daqui nós podemos criar uma tabela com um resumo descritivo desses dados. Como? Fazendo as contas, nós temos que o número de observações 12, fazendo a média aritmética, que é a soma de todos eles, 75,25, a mediana, 61,5, e o desvio padrão, 36,6, usando aquelas fórmulas que eu mostrei anteriormente para vocês. E aqui nós temos um gráfico onde mostra os meus dados em azul. Aqui em verde nós temos o valor do limite superior, em vermelho o limite inferior, e aqui em rosa o valor da média. Esse limite inferior e superior, por exemplo, nesse exercício ele pediu: construa um gráfico de controle considerando A, dados históricos, B, média aritmética,
C, limite inferior, que vai ser a média aritmética, menos o desvio, 0,5 vezes o desvio padrão, e o limite superior é a média aritmética mais 0,5 vezes o desvio padrão, conforme observamos. Então, finalizamos a nossa aula e agora nós vamos passar a como fazer esse cálculo, utilizando a calculadora e utilizando a planilha do Excel. Então, continuando a nossa aula, todos aqueles dados, com aquelas fórmulas imensas, nós podemos fazer tudo manualmente, fazendo todas as contas, ou podemos utilizar, por exemplo, a própria planilha do Excel. Da mesma forma que a gente faz os gráficos, de gráfico de barra, gráfico de linha, tudo de uma forma muito fácil no Excel, o Excel também faz essa análise de dados para nós. Existe uma extensão do próprio Excel que você pode instalar. A maioria dos computadores, quando você abre o Excel, não tem essa extensão, que é chamada de análise de dados. Basta você colocar lá no Google, que ele vai te ensinar a colocar essa extensão. Mas se você preferir, a gente pode fazer de uma forma bem simples e bem rápida, usando o computador. Então vamos lá. Supondo que eu tenho um conjunto de dados, seja ele qual for, que você vai obter aí da sua pesquisa, ou qualquer outro dado, então nós vamos colocar aqui, por exemplo, 52, vou inventar alguns dados aqui, apenas para a gente fazer esse tratamento. Então, qualquer dados aleatórios, para mim fazer a média aritmética, eu deveria somar todos eles, fazer todo aquele trabalho imenso conforme eu mostrei as formas para você. E usando a planilha nós temos aqui, por exemplo, vamos calcular inicialmente a média, vamos calcular o desvio padrão, que são os dados mais importantes que nós temos. Tá? Além disso, eu posso calcular também a soma, tá? E outros valores caso eu queira. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer a média. Então, para mim calcular a média, basta eu colocar igual, vem aqui o f de x, que é a função, nós vamos inserir uma função. Então, a primeira que nós vamos inserir é a média. Então, vem aqui, adiciona a média, ok. Ele vai pedir aqui para nós selecionarmos os nossos dados, tá? Ele já até selecionou o que nós temos aqui, mas a gente pode vir aqui e selecionar, Enter, ok. Me deu a média diretamente, então ele já fez o cálculo para mim, fornecendo a média. O desvio padrão, da mesma forma, eu venho aqui em igual, f de x, vou inserir a função, desvio padrão, que é esse primeiro aqui, Então, calculo o desvio padrão a partir de uma amostra, que é o que nós temos interesse. Ok, venho aqui selecionar os meus dados e finalizo. Caso eu tenha selecionado ou feito uma bagunça, a gente pode fazer isso também manualmente. Basta eu vir aqui, ele vai selecionar qual que eu quero, mas supondo que eu queira mudar, basta a gente observar que eu tenho a primeira célula, que é C5, e a segunda célula, C16. Então, o intervalo vai me dar o desvio padrão de C5 até C16. A soma, nós podemos fazer também igual f de x, então a gente vai inserir soma, ok, selecionamos os dados, ele selecionou apenas G5 e G6, então nem sempre ele seleciona o dado que você tem interesse. Aí você vem aqui, seleciona e ok, Enter. Então nós temos aqui, a média é 43, desvio padrão 15,05, arredondando 15,06, e a soma 519. Então, essa é uma possibilidade que nós podemos fazer para nós obtermos os dados e também nós podemos utilizar a calculadora. Vamos lá? Então, continuando os nossos dados, uma forma que nós temos de fazer essas contas é utilizando a calculadora também, de uma forma bem prática.
Inicialmente nós temos que configurar a calculadora para o modo estatístico. Então vem aqui em Mod, automaticamente SD, então eu clico aqui o número 2, então ela aparece aqui modo estatístico. Em seguida eu tenho que verificar qual que é a memória dessa calculadora. Eu tenho que zerar a memória, pois se já tiver outros dados inseridos, vai fazer com que meu resultado seja falso. Para mim poder zerar a calculadora, eu venho em Shift, Mod. 1 vai zerar apenas a memória, 2 vai zerar a memória e o modo, se estiver no modo estatístico, ele vai zerar o modo estatístico, eu tenho que colocar novamente. E em 3 eu vou zerar completamente a minha calculadora. Aí eu vou zerar ela. Então, no nosso caso, 1 já é o suficiente. Aperto 1, então, zerou. Aí agora eu vou começar a inserir meus dados. Supondo que eu tenho um conjunto de dados de 5 números. Vou colocar números aleatórios. 56, memória. Então, primeiro dado adicionado, por isso que o número 1. Depois, 85, memória, segundo dado adicionado. 69, memória, terceiro dado adicionado. 58, memória, quarto dado adicionado. 69, memória, 78, memória, 45, memória. 52, memória. 45 memória e 49 memória. Então, nós temos 10 dados adicionados. Agora, eu posso determinar qual que é a média e o desvio padrão de uma forma bem rápida e tranquila. Eu venho em Shift e SSUM. Eu vou determinar qual que é o valor do meu x ao quadrado, que é a minha somatória dos meus termos ao quadrado, a somatória de todos os termos ou o número de observações. Então, vamos conferir quantos dados eu adicionei. Aí eu venho aqui em 3. Então, n igual a 10. Adicionei 10 dados. No Shift, S1, eu tenho a somatória que vai ser 2. Igual a 6.060. Essa é a somatória de todos os meus dados. Ou eu venho aqui em Shift, SVAR, de variáveis. Então, eu tenho aqui 1 é a média, 2 é o desvio padrão populacional, não é o que nós trabalhamos, e 3 é o desvio padrão da amostra, amostral. Então, é esse que nós vamos trabalhar. Então, vamos primeiro determinar a média, venho em 1 igual a 60,6. Essa é a média dos meus dados. Shift, SVAR, 3 eu tenho o desvio padrão, que é igual a 13,99. Então, assim, nós conseguimos fazer todas as contas de uma forma bem simples e bem rápida. Então, chegamos no fim de mais uma aula. Eu vou deixar um exemplo para vocês na plataforma de uma análise estatística, de um exemplo de um artigo que foi feito. Então, dê uma olhada, se inspirem para fazer o trabalho de vocês. Então, veja como exemplo, como uma forma de vocês nortearem como fazer o de vocês. Então, abusem das tabelas, dos gráficos, realmente usem bastante a criatividade para tratar os seus dados. E até a próxima aula. Bom dia!